Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Hansen, sou professor de Geografia e Atualidade do Descomplica e hoje eu trouxe um assunto super importante para vocês. Vamos falar sobre as revoluções industriais. Assim, a gente vai fazer uma síntese, um grande resumo do que você precisa saber para a prova e a gente vai se concentrar mais nas mais modernas. Vamos falar da terceira e da quarta com mais foco, mas eu não posso falar para você que elas caíram do céu. Então, vou fazer um breve resumo de onde elas vieram, eu tenho certeza que vai ser bem importante para você compreender. Gente, olha só, para começar, uma coisa que me preocupa é que muitas pessoas estudam um assunto e não necessariamente elas têm um conceito sobre aquilo. Elas sabem exatamente o que elas estão estudando. Um grande exemplo é a Revolução Industrial. As pessoas já ouviram, mas não sei se está claro para você o que é uma Revolução Industrial. Se a gente for olhar ali no sentido, Revolução Industrial é um período de profunda mudança, de grande alteração na forma como transformamos a matéria. E aí quando a gente lembra que indústria é aquela ação responsável por transformar matéria em produtos ou em outras coisas, a gente entende que a Revolução Industrial são aqueles períodos de grande mudança na forma como a gente transforma a matéria. Então é isso que você deve analisar quando você compara as revoluções. E lembra que a prova, o Enem, adora comparar revoluções, tudo bem? Então, só para te dar um grande parecer, por que eu decidi falar de terceira e quarta revoluções? Porque a gente tem uma grande divisão na forma como a gente enxergava a indústria. Então, quando eu falo de primeira e segunda revoluções industriais, uma coisa tem que vir à sua mente. A palavra que está por trás é quantidade. Então, olha só, deixei aqui para a gente escrever. Vamos começar a montar nosso quadro. Quando a gente fala de primeira e segunda revoluções industriais, eu estou falando de quantidade. Então, se eu te perguntar, qual era o grande foco dessa indústria? Era produzir muito. Qual era o grande foco do modelo que está aqui por trás, que era o modelo fordista? Era produzir em massa. Tem lemas dessa época que você vai lembrar, que falava o seguinte: time is money. Tempo é dinheiro. Então, qual era o grande pensamento da época? Como eu faço para produzir mais em menos tempo? O que eu quero falar em relação à mão de obra? Eu quero muita mão de obra, eu quero mão de obra abundante. O que eu quero falar de matéria-prima? Eu quero muita matéria-prima, porque o meu pensamento era muito simples. Eu quero produzir o máximo possível. Esse era o raciocínio da primeira e da segunda revoluções industriais. Então, na hora que você for olhar esse tipo de conteúdo, eu quero que você tenha isso em mente. E aí, quando você for ver, por exemplo, que as crises que estão aqui por trás foram crises de superprodução, você entende melhor. A gente produziu tanto que a gente superou o mercado. Tinha mais produto que gente para comprar. Tem uma crise de superprodução na sua mão. Isso tudo faz muito sentido. Então eu quero que você entenda que desde a primeira revolução, ali em 1789, até a gente chegar na terceira, então metade do século XX, a cabeça das pessoas era: vamos produzir muito, vamos sempre fazer mais. Indústrias gigantes, esteiras, tudo aquilo que você está acostumado a estudar. E agora eu sei que você sabe o porquê. Porque eu queria fazer sempre mais. Tudo bem? Só que as crises, a superprodução, eles começaram a me mostrar uma coisa que a terceira revolução vai resolver. Não vence quem produz mais. Se eu pergunto para você rapidamente quais são as maiores empresas do mundo, eu tenho certeza que na sua cabeça não vão vir empresas que produzem muito. A partir da terceira revolução industrial surge uma nova palavra para a gente pensar. Qual é a palavra? Ela é qualidade. Então, quando a gente estiver olhando da terceira para frente, eu quero que você enxergue que aqui a gente mudou. Eu saí de um propósito de quantidade e entrei num propósito de qualidade. Então, por exemplo, antes a gente queria muita mão de obra. Agora eu quero a melhor mão de obra. Antes, você precisava ter muita gente para trabalhar. Hoje, você precisa ter pessoas com ensino, com estudo, com habilidade, com experiência de mercado. Você entende que a importância do estudo, além do óbvio aprender, é se qualificar, é estar pronto, é dominar uma área. É por isso que a partir da terceira a gente fala de mão de obra qualificada e não mais especializado ou abundante. Então é esse o momento. O que a terceira revolução ela vai mostrar para a gente? E sem dúvida nenhuma, ela mudou para sempre como a gente via as coisas. Ela vai me mostrar, e eu vou fazer até de outra cor para você ficar bem marcado na sua mente. Ela vai me mostrar que a informação pode ser maior que a matéria. Então, só para a gente entender. Antes, você comprava as coisas porque as coisas eram do material tal. O que me dizia se ele era melhor ou pior era do que ele era feito.
Eu poderia cobrar mais ou menos por um produto de acordo com a versão. Essa versão em metal, essa versão em madeira, você pode ver que as atividades mais tradicionais ainda pensam assim. Por exemplo, você quer comprar uma mesinha de centro para a sua casa. Isso aí não vem do período tecnológico, vem do período mais de quantidade. A pessoa que vende a mesinha de centro, ela ganha em quantidade. E aí vai variar muito se ela é uma mesa de madeira, se ela é uma mesa de pedra e por aí vai. Agora, quando você pensa no seu celular, quando você pensa no carro que você quer comprar, quando você pensa em qual câmera você escolheu para registrar seus momentos, você nem pergunta do que ela é feita. Você não está preocupado se o material utilizado ali é A ou B. A grande questão que está ali é justamente saber o que ela é capaz de fazer. E aí, só para te dar uma dica que eu acho super importante. Gente, é bem importante assistir a aula, mas é fundamental praticar. Então, só para você saber, aqui no link da descrição tem um exercício que é incrível, que é uma junção de questões sobre esse assunto que a gente está falando, para você assistir a aula e depois poder comparar, falar, ah, eu lembro disso que o professor falou, nossa, é assim que o Enem cobra, ah, então é isso que a prova vai exigir de mim. Então, não dá mole, além de assistir a aula, vem aqui na descrição, vai lá no link do material e baixa esse material com esses exercícios, só para você saber se está tudo bem. Até para você, depois do exercício, medir, nossa, eu acertei todas as questões que falaram do assunto A, estou bem, mas eu errei as questões do assunto B. Então, sabe o que eu tenho que fazer? Assistir mais conteúdo sobre o assunto B. É assim que você vai estar pronto para a prova, de acordo com as suas necessidades. Tudo bem? Mas vamos continuar falando, porque eu não quero perder esse fio da meada. Quando eu falo para você que informação vale mais que a matéria, eu estou falando que o preço final de um produto ele vai estar mais ligado ao que o produto é capaz de fazer do que o que aquele produto é feito. Então, eu quero que na sua cabeça, em vez de informação, que é o termo que aparece, você sempre pense em tecnologia, tudo bem? Quando eu digo para você informação, eu falo de tecnologia. E aí você deve perguntar o seguinte, mas Hansen, por que você não escreveu tecnologia logo, se é para eu pensar assim? Vou te explicar. Esse período, a partir da terceira revolução industrial, ele é chamado de meio técnico, científico, informacional. O período em que a ciência busca novas informações. Então, como esse termo ele é um termo acadêmico, conhecido, cai em prova, eu prefiro que você ouça também o termo informação, mas que quando ele aparecer, na sua cabeça vem o quê? Novas tecnologias. Então, se a gente vive um meio técnico, científico, informacional, quer dizer que a ciência busca novas tecnologias. E é exatamente disso que eu vou falar. Essa terceira revolução ela vai nascer nos anos 70, lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia, numa antiga base militar. O que aconteceu nessa base militar chamada de Vale do Silício? Ali tinham várias pesquisas militares que eram usadas pelo exército americano, pelas forças armadas americanas. E várias pesquisas acontecendo. E aí um dia eles olham para aquilo e falam, olha, eu entendo que agora, no período da Guerra Fria, anos 70, lembra disso, a gente está no meio da Guerra Fria. Existe a chamada corrida armamentista. O meu exército tem que ser melhor que o exército soviético e vice-versa. Então existe essa disputa. Só que ele falou, mas a gente está desenvolvendo tanta tecnologia, que a gente está perdendo oportunidade de mercado. Eu poderia pegar esses produtos, e, em vez de usar só para as Forças Armadas, eu poderia vender. Gente, se você soubesse quantos produtos a gente usa hoje e que foram criados dentro do que era um plano militar de melhoria de armas, por exemplo, micro-ondas, a própria internet, o leite em pó, os polivitamínicos. Então, se você parar para pensar, muita coisa que a gente usa hoje já existia e só foi deslocada para o mercado. E quando isso vai ser deslocado para o mercado, você não tem ideia de quanto dinheiro entra na história. Surge o mercado da tecnologia, surge a ideia das pessoas querendo comprar coisas novas. E diante de toda essa lógica, o que vai acontecer? O mercado vai começar a perseguir tecnologia. E aí a gente vai criar uma nova lógica que pode te explicar como é que as coisas funcionam, que pode te mostrar se a gente está bem ou não, que pode te mostrar, por exemplo, por que o país tal está em primeiro e os outros não. A gente vai passar a ter a seguinte lógica. Queremos lançar tecnologia, certo? Então temos essa palavra norteando o que as empresas fazem. Queremos lançar tecnologia. Por que a gente quer lançar tecnologia? Porque é ela que vai nos dar dinheiro. Aí você pensa assim, então o segredo qual é? Lanço uma tecnologia, ela me dá dinheiro e acabou a vida para mim. Não, porque o mercado de tecnologia ele é o mercado mais rápido da história.
É inacreditável como a cada 5 anos a gente faz mais tecnologias do que toda a humanidade fez antes disso. É uma velocidade tão incrível que você não pode se dar ao luxo de lançar uma tecnologia e parar e achar que ela vai sobreviver no tempo. Então, o que as empresas já estão fazendo? Pegando parte desse dinheiro, e quando eu digo parte, acho que a gente chega a mais ou menos 50% do que elas recebem, e reinvestindo em pesquisa. Que tipo de pesquisa, Hansi? Uma pesquisa que a gente vai chamar de P&D, que em inglês chama R&D, que é pesquisa e desenvolvimento. Não adianta descobrir uma coisa. Eu não quero saber uma informação pela informação. Eu quero saber qual produto essa informação vira. Então, se você descobriu que o princípio ativo da fruta tal é ótima para combater a doença tal, ótimo, agora eu quero que isso vire um tratamento. Agora eu quero que isso vire um remédio. Se você descobriu que um celular é capaz de fazer uma coisa nova, ótimo, essa é a sua informação. Agora ela tem que virar um produto. E aí a gente vai fazer o quê? A partir dessa pesquisa, a gente vai lançar novas tecnologias, ganhar mais dinheiro, fazer outras pesquisas. E aí você já entende um ciclo muito, muito importante. É por isso que os países que mais se destacam no mundo são aqueles que mais investiram em tecnologia, em qualificar a mão de obra. Hoje, o lugar mais importante da indústria, gente, não é a indústria. É o seu centro de pesquisa, ou o seu tecnopolo. Essa palavrinha tem que estar no seu coração. São os centros de produção de tecnologia. Tudo bem? Gente, só uma coisa. Se você está gostando, curtindo, entendendo, então dá aquela força pra gente. Curte o vídeo, comenta. Poxa, você podia falar sobre esse assunto, tá? Então vamos lá, compartilha, fala, gente, olha isso aqui, super importante para o Enem. Então faz aquele clássico, curte, compartilha e comenta que a gente vai ficar muito feliz, tudo bem? Vamos voltar porque eu não quero parar de falar no assunto. Até aqui você entendeu onde a gente chegou e aí você pensa, realmente temos uma nova era. Sim, nós temos uma nova era. Qual? A era das empresas de tecnologia. Estamos diante de um momento em que elas é que vão dominar o mercado. Mas elas vão dominar num nível interessante. Elas não só lançam os produtos, como elas criam as novas formas da sociedade evoluir. No sentido que as pessoas estudam aquilo que as empresas estão contratando. Os países criam cenários favoráveis para aquilo que as indústrias estão lançando. Então, esse novo cenário da indústria ele acaba afetando toda a sociedade. E a última grande mudança da indústria, ela, sem dúvida, vai ser aquela que mais vai transformar a sociedade. Talvez tanto quanto a primeira revolução, que foi totalmente novidade, a gente está diante de algo muito novo, que é a quarta revolução industrial. Gente, essa quarta revolução industrial, ela também foi chamada de Indústria 4.0. Você pode ver esse nome por aí. A quarta revolução industrial, ela é a nossa Indústria 4.0, ou a fábrica inteligente, como o projeto foi chamado inicialmente. Ele vai começar em 2010 na Alemanha, e ele vai começar a fazer uma coisa que é totalmente nova. Aí você fala assim, não dá para ser totalmente novo. A gente já está botando tecnologia nos produtos. O que mais vem daí? Então, já que os produtos já têm tecnologia, a gente tem que mudar a forma como a gente interage com os produtos. A fábrica inteligente surge na Alemanha, querendo criar uma ideia do que a gente vai chamar de cyberfísico. Ou a gente não só tem tecnologia no produto, mas a gente consegue interagir com o produto, controlar o produto à distância e ter uma nova relação. Duas grandes áreas vão nortear a quarta revolução. Então, só para você saber, uma se chama a Internet das Coisas. Tá? Em inglês, Internet of Things. Em português, Internet das Coisas. O nome é simples assim mesmo. Por que o nome é Internet das Coisas? Porque eu quero que as coisas tenham internet. Eu quero que a minha geladeira peça para o mercado o que estiver faltando nela. Teve o caso de um senhor que foi salvo porque o relógio dele viu que os batimentos cardíacos dele estavam alterados. E aí o relógio chamou uma ambulância e mandou uma mensagem para a filha, ele foi salvo pelo relógio. Eu quero que você entenda que o novo pensamento é que tudo que as coisas se conectem, que as coisas pensem. Então, além das coisas estarem conectadas, elas precisam pensar. Então, a gente está falando do famoso AI, ou da inteligência artificial. Então, a gente está no momento em que as máquinas elas vão criar uma nova relação, em que os robôs vão ter uma nova função. A gente está vivendo um momento em que a gente tem impressoras 3D, a gente está assistindo construções de prédios em 6, 7 dias. Você deveria procurar. Dubai fez o primeiro prédio 100% impresso.
Os carros voadores já são uma realidade, já está marcado o dia que você vai poder chamar o primeiro carro voando. Enfim, eu só quero que você entenda que a tecnologia está chegando e aqui a gente tem discussões como o consumo de recursos ambientais, o emprego, tudo isso está dentro dessa nova revolução. E aí eu queria só falar uma coisa importante para você. Aqui a gente fez um resumo, trouxe ali os pontos que você tem que entender, mas você vai lá na plataforma do Descomplica, vê a quantidade de conteúdo que a gente tem e, principalmente, assiste. Só nessa aula aqui tem vários vídeos que eu recomendaria você assistir. A primeira e segunda revoluções, os vídeos sobre o Fordismo e a crise de 29, a terceira revolução industrial, o toyotismo, o vídeo completo de quarta revolução. Então vai lá na plataforma porque eu tenho certeza que lá você tem autonomia de estudar aquilo que você precisa, aquilo que é mais importante para a sua área, ou seja, te coloca muito mais perto da vaga que você tanto quer. Gente, muito obrigado. A gente falou o que deu aqui dentro do tempo, eu espero ter ajudado. Aqui no Descomplica a gente tem uma prática que é muito legal, só para deixar uma dica para você. A gente sai da frente e fala para os alunos assim, gente, dá um print. Sabe o print do seu teclado? Por quê? Porque aí fica uma foto do quadro e depois você pode fazer suas anotações. Então eu vou sair rapidinho da tela, você tira um print e eu volto para me despedir. Olha só, tá vendo? Você aperta o print, salvou a tela, e aí depois você pode continuar escrevendo, fazendo anotações. Esse foi o nosso tempo, foi um prazer estar com vocês. Curta, porque eu tenho certeza que meus amigos aqui estão produzindo conteúdos incríveis para você. Um beijo, quem sabe a gente se vê por aí.